Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar. Essa oportunidade que semanalmente o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece de nos encontrarmos aqui para o estudo do Evangelho de Jesus, sempre esse momento muito gostoso que nós conversamos com os amigos e aprendemos sobre o Evangelho. Conosco, uma vez mais, o José Rubo, que eu convido também para esse momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos assistem, nos ouvem. Realmente, mais uma vez, nós dois aqui, Maurício e eu, para a gente poder ter esse período agora de reflexão, leitura de algumas obras e reflexão para que a gente se esclareça com relação não só à doutrina espírita, mas também às palavras do nosso Mestre Jesus. E o SEAC no Lar, como nós dissemos, é esse momento de estudo do Evangelho, é o momento do Evangelho no Lar, essa prática espírita, essa prática cristã, que é sempre muito bem-vinda, né? Que nós buscamos para o nosso lar essa proteção com as boas vibrações, ali com a presença dos bons amigos espirituais. E que sempre nós gostamos de falar um pouco a respeito, né, para aqueles que estão chegando, que estão participando pela primeira ou pelas primeiras vezes, né, que o Evangelho no Lar é esse momento, então, que nós separamos um dia da semana específica, ele é feito semanalmente, né, aqui no nosso caso, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, mas que nós podemos selecionar um dia específico, aquele dia que a maior quantidade de pessoas que convivem conosco estão em casa, né? Se possível, aquele dia e horário que todos estão em casa, para que então seja realizado esse estudo. E nós temos algumas etapas, né? Normalmente iniciamos aí com uma prece dirigida a Jesus, aos bons espíritos, rogando aquela nossa atenção de coração aberto por o ensinamento do Evangelho, a presença dos bons amigos espirituais, nossos orientadores, né? E a partir disso realizamos uma leitura, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura de um texto do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é interessante porque traz a instrução dos espíritos, né? Nós aqui no SEAC no Lar utilizamos o livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos tratar da lição número 145, né? Nós vamos falar dela daqui a pouco, tem o título Demonstrações. E depois disso, então, as reflexões, os comentários, né, a respeito daquilo que nós estudamos e que podemos aproveitar no nosso dia a dia, né? Depois das reflexões, onde todos podem se manifestar, a prece de encerramento também, agradecendo a presença dos bons espíritos, pedindo, né, por aqueles que conosco convivem, pelos vizinhos, pelos governantes do país, e assim por diante. É sempre interessante que haja um dia fixo e horário fixo da semana, por uma questão de disciplina, para que nós possamos nos acostumar com aquele momento, não marcar nada externo, né, uma outra atividade, né, que porventura acabe nos fazendo não participar desse momento tão importante para a família. Também os procedimentos, muitas vezes a pessoa mora sozinha, né, e pergunta, eu moro sozinho, posso fazer sozinho? Deve fazer, é sempre uma oportunidade, né, de estudo importante. Fazendo sozinha, faço em pensamento ou voz alta, né, da maneira que quiser fazer. Pode fazer em voz alta, pode fazer em pensamento também, não tem, né, problema nenhum. E nós temos a questão, né, da água fluidificada, a água para fluidificar, que nós sempre falamos, e eu gosto de passar essa parte para que o José responda, né, José? Sim, Maurício, a água fluidificada, como nós sempre comentamos aqui, ela é algo recorrente nas casas espíritas. Por quê? Porque nós mantemos sempre um recipiente com água em todas as reuniões, né? Não só no Evangelho no Lar, mas em todas as reuniões espíritas nós sempre mantemos
uma água presente, numa jarra, num copo, o que seja, porque durante esse período que nós estamos ali reunidos, em oração, em vibração, essa água vai sendo modificada para que ela possa depois, ao nós tomarmos essa água, nós termos também algo que nos serve como um bálsamo, algo que nos serve como uma mudança de comportamento, nos auxilia numa mudança de comportamento, nos auxilia numa mudança de mentalidade, né, a fim de que a gente possa aproveitar mais, né, destes ensinamentos que nós temos, que nós conhecemos, e nós vamos com isso, né, vamos evoluindo. Né? Então, veja só, Evangelho no lar, água fluidificada, oração, reflexão. Nós costumamos ir algumas vezes, né, durante a semana, numa casa espírita, num templo, numa igreja, ou qualquer que seja a religião, e nós temos esse momento lá, né, lá no centro, lá na igreja. O Evangelho no lar é algo dentro da nossa casa, é o ponto alto da semana do nosso lar, é esse momento que nós fazemos o Evangelho. Fazemos a leitura do Evangelho e refletimos. Então veja como é importante fazer tirar um dia da semana para fazer isso dentro de casa. Tá? Porque talvez realmente seja o ponto mais alto, né, da semana, do ponto de vista espiritual para nós, dentro do nosso lar, é fazer isso. É tirar um dia para fazer um estudo do Evangelho, das obras, né, doutrinárias, dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares ou junto com os nossos amigos, né, Maurício? Sem dúvida, é um momento importantíssimo e não só isso, mas gratificante também, naquele momento que a gente se reúne para tratar das coisas que realmente são importantes, né? E tem também, né, José, a questão da participação de crianças, é importante que participe também, né? Claro que a criança muitas vezes não vai ficar presa num momento de formalidade desse, mas eu me lembro de um amigo que ele levava aqueles livros Evangelho para a criançada, né? O livro dos Espíritos para a criançada, e aí contava, né? Então fazia ali contando a história assim, e de uma maneira, né, bem palatável para a criança. Depois a criança fazia um desenho também, algo assim, então se tornava um momento que a criança adorava participar, gostava bastante, né? E tem os filhos que muitas vezes estão fora também, né, José, estudando, fazendo a universidade e tal, né? E aí, como que ficam esses aí? Olha, esses nossos filhos, né? As crianças, o Maurício falou muito bem, tem muita obra que é voltada para a criança. Tá? Então, são como os livros infantis, tem desenhos, né, historinhas, vão contando. Então, é uma forma, né, de você conseguir envolver as crianças. Os nossos filhos um pouquinho mais velhos, aqueles que já estão na idade, né, jovens, né, que estão fora, eles são ligados no quê? Na tecnologia, como todos nós aqui também já estamos hoje trabalhando com isso, né? Então, nós podemos fazer a nossa reunião por a chamada videoconferência, né? Uma videoconferência do Evangelho no lar, né? Então, a gente faz como a gente está fazendo agora com vocês também, né? Esse mesmo tipo de situação que nós vivemos aqui, quando nós temos aqui através da Rádio TV SEAC, né? Essa condição de atingir vocês, né, que estão nos acompanhando, nós também podemos fazer isso com os nossos amigos e parentes e filhos, principalmente, que estão fora. Né? Então, a gente consegue, né, trazê-los, né, para dentro do nosso lar, pelo menos virtualmente, né, e eles participam. Então, a participação pode acontecer de qualquer forma, né? Não precisa nem ter computador. Se você tem o celular, você está dentro, né? O que importa é ter essa ligação mental, principalmente, né? Você ter
esse contato não precisa ser físico mesmo, o contato mental com as pessoas, você consegue fazer o evangelho no lar. Excelente, é uma maneira de manter, inclusive, o jovem ligado a essa atividade, ligado à família, né? Porque no meio espírita, muitas vezes nós escutamos, né, que o jovem era um grande participante ativo, né, das atividades da doutrina espírita, né, do evangelho, e quando vai ali para a faculdade ele dá uma, né, desaparecida, ele esfria, e alguns acabam não retornando. Então, é uma oportunidade de manter ativo, né? E você falou aí, atingir as pessoas que estão lá, eu diria chegar até, porque atingir da atingir sem agressão. É isso mesmo. Mas vamos lá, então, José e amigos, acho que nós podemos começar, né? Hoje a leitura é número 145, demonstrações. A gente sempre faz uma leitura inicial completa, depois voltamos, né, com uma leitura de cada parte, os esclarecimentos. E antes, é claro, como nós falamos, a prece de abertura, né, que eu convido todos para me acompanharem nesse momento, dirigindo o pensamento a Deus, à espiritualidade, rogando que nesse momento que nos é permitido de nos reunirmos para o estudo do Evangelho de Jesus, que tenhamos a presença sempre generosa dos bons amigos espirituais, para que estejam conosco, nos acompanhem, nos orientem, nos tragam as intuições de fato, para a melhor compreensão do texto que nós estudamos, que nós lemos, né? Que de nossa parte tenhamos a mente, o coração aberto para receber esses ensinamentos, mas principalmente que tenhamos a boa vontade de colocar em prática, né, nos dias que se seguem a esse estudo, a esse momento. Que Jesus, nosso mestre, esteja conosco e nos ampare nesse propósito, que assim seja. Vamos à leitura, então. José vinha de luz, Emmanuel, capítulo 145, demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Marcos, capítulo 8, versículo 11. No espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas, em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitada a prestar colaboração intensa no esclarecimento dos homens do presente e do futuro.
Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas. Esclarece a teu irmão que permaneces determinada a aprender com o mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Mas uma orientação muito específica e a propósito de Emmanuel para o nosso comportamento, para a nossa vida em relação àquilo que o Evangelho nos traz. É sempre importante, porque nós sempre temos a tendência para o milagroso, para o fantasioso, e com isso, então, às vezes acabamos abandonando aquilo que é importante, aquilo que é o essencial de uma lição, né, em prol daquilo que seria o acessório, que não teria tanta importância. Então, bem a propósito aqui, essa chamada atenção do Emmanuel. Né? E como eu disse, nós fazemos a leitura e depois voltamos com as explicações. Essa segunda leitura agora, parte a parte. 145 demonstrações é o título. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Marcos, capítulo 8, versículo 11. E eu passo para o José para contextualizar o momento, a ocasião, o ambiente onde esse versículo aqui é trazido, é proferido. Maurício, então estamos aqui, né, com o Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 8. Marcos é, obviamente, um dos 4 evangelistas. Né, ele escreve, então, conta a história da passagem de Jesus, né, e nesse capítulo especificamente, ele vai nos falar sobre talvez seja um dos primeiros ainda momentos de Jesus, as primeiras explanações de Jesus, né, falando às pessoas, né, e as pessoas então seguiam muito Jesus, começavam, né, a ter aquele conhecimento, ouvindo falar, alguém falou assim, tem uma pessoa que está falando algumas coisas meio diferentes, um rabino, né, que está falando algumas coisas um tanto diferentes. Então tinha aquela curiosidade. E quando chegavam lá e viam que a mensagem era muito boa, muito reconfortante, né, eles começavam a segui-lo em outros locais, iam seguindo, né, por onde Jesus passava. Só que essas pessoas eram muitas vezes pobres, miseráveis, né? Não tinham muitos recursos. E caminhando, às vezes até a família inteira caminhava para ir num lugar ali, no outro lugar lá, para poder ouvir a Jesus. Né? E veja só, tinha fome, né? Tinha sede. Né? Então, Jesus se preocupava com o bem-estar dessas pessoas. Né? E ele, numa dessas vezes em que ele fez o seu sermão, né, que ele apresentou a sua palavra, né, ele falou para os discípulos, olha, precisa alimentar essas pessoas. Então aí vem aquela história do pão, do peixe, da multiplicação, em que ele pede para que os apóstolos distribuam, parece que tinha pouquíssimos pães, 5 pães, uma coisa assim, para milhares de pessoas, né? Alguns peixes também para milhares de pessoas. E ali ele faz a distribuição. E para surpresa de todos, ao final, além de ter dado para saciar todas aquelas pessoas, ainda sobrou. Né? Houve uma sobra ainda de alimento. Então esse é o capítulo
8 de Marcos, né? E aí depois o Emmanuel pinça este versículo, né? Para falar, logo após esse momento, que os fariseus, percebendo que poderiam, né, de alguma forma, pegar Jesus em contradição, eles começam a tentar, mas nós precisamos de um sinal do céu de que isso que você está fazendo é verdadeiro, né? Então eles tentavam, era uma tentação a Jesus, né? Tentando fazê-lo, né, cair em contradição, como eu disse. E Jesus não entra nessa disputa, né? Não cai nessa pegada que os fariseus estavam aprontando para ele, nessa armadilha. E vai e fala assim, olha, não é assim que funciona, né? E ele sai dali com os discípulos, entra no barco, vai, né, atravessar o rio, e aí os discípulos estavam com fome também, e falaram, nós só temos um pão. Aí Jesus, vocês não viram o que eu acabei de fazer? O que mais vocês precisam? Né? Quais outras provas vocês precisam? Então Jesus vai deixando, né, aos discípulos a mensagem de que o que você precisa fazer é dar o seu testemunho. Comunique-se com o outro através do testemunho. Testemunho da palavra, mas também tem principalmente o testemunho dos atos. O que é o ato de boa vontade, o ato de caridade, né? É esse o ato que precisa ser apresentado para as pessoas. É isso que modifica, não é um sinal do céu, não é alguma coisa milagrosa que vai fazer com que as pessoas mudem, né, o pensamento. Porque o chamado milagre, assim, ele é efêmero. Aconteceu, acabou. Tá? Acredita quem quiser e não acredita quem não quiser. Agora, o exemplo, a mudança de comportamento, essa é para a vida eterna. Né? Você mudar o comportamento das pessoas, mexer com a inteligência das pessoas, com a compreensão delas. Então, mudar a visão de mundo. É isso que Jesus, né, vai colocando para os seus discípulos. E aí ele fala, olha, não precisa ter grandes demonstrações, né? Demonstrações, né? Que é o título do capítulo do Vinha de Luz que o Emmanuel nos coloca, né? E aqui Emmanuel então vai falar sobre isso, vai discorrer um pouco sobre essa questão da demonstração, e no Espiritismo a gente tem muito essa necessidade de fenômenos físicos para provar que realmente aquilo acontece, né? Então a gente fica pessoas muito ligadas a isso, né? E se esquecem justamente da parte espiritual, da parte comportamental, que é a mudança de hábitos, mudança de vibração, mudança de frequência mental, se quiserem chamar assim. Que aí a hora que ocorre essa mudança, você gira, né, vira o botãozinho, né, para lá, para cá, a chavinha, que você começa realmente a entender a palavra de Jesus, entender a mensagem dele e colocar aquilo na sua vida. É aí que está a grande, né, sacada, e aí que está Jesus colocando para todos nós, onde que nós devemos, qual que é o caminho que nós devemos seguir. Olha, eu estou lançando luz no caminho, vai por aqui. É isso que ele está nos mostrando. Tá certo, Maurício? Olha, muito interessante, né, essa explanação que você fez, né, que de certa maneira a gente inverteu a lógica aqui, né? O José fez uma explanação completa, né, que a gente normalmente faria lá para o final. Agora nós vamos inserindo a lição no meio da explanação, mas é isso aí, eu não tenho uma vírgula para falar o contrário do que você expôs, né? Muito bom. Vamos lá, então.
No espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Muitos ainda acreditam apenas naquilo que veem. Se não vê, não acredita. E aí tem até aquela brincadeira lá que o pessoal faz no Facebook, que fala assim, eu só acredito vendo. E daí nem vendo eu acredito, né? Em algumas situações é mais ou menos do que trata aqui, né, essa lição, quanto aqueles incrédulos que sempre precisam de provas, precisam de demonstrações, né, que comprovem, né? Contudo, o que é importante para aquele que se detém ao estudo, aquele que se propõe a seguir o Evangelho? É importante construir um conhecimento com maturidade. Aquele que sai da infância do conhecimento, né? Paulo nos chama a atenção para isso, né? Quando era menino, eu pensava igual menino. Quando homem, eu tenho que pensar igual homem. Então, é uma construção de conhecimento maduro a respeito dos fatos. Quando nós construímos de maneira segura, de maneira fundamentada, não é necessário que sejam pedido demonstrações das coisas. Por quê? Porque nós temos ou conhecimento suficiente que sustenta ou que nos dá a base para o entendimento daquilo que é trazido, se aquilo for uma verdade, aquilo for correto. Né? Quando aqui o José falou, né, da questão dos fariseus que vão cobrar demonstrações de Jesus. Eles tinham o conhecimento da lei. Eles tinham o conhecimento daquelas coisas que Jesus fazia e que estava falando. Mas era um conhecimento sedimentado em demonstrações externas. Ele não era, de fato, um conhecimento maduro, né? A ponto de, se fosse necessário, ali, através do ensino de Jesus, um aprofundamento em algum ponto daquele, não se sustentava. Então, se torna necessário. Prova, me mostra, deixa eu ver como é que é, eu quero uma prova do céu, né? Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis, aqueles que a gente pode tocar, que a gente pode ver de maneira inconteste, que a gente fala, nossa, é isso aqui mesmo, essa pedra é uma pedra, né? E a coisa não é assim que acontece. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos, aquilo que nós falávamos aqui, né, que Emmanuel nos traz. Qual que era, né, o costume dos fariseus antigos, e que Jesus sempre se coloca assim de uma maneira, né, falando o contrário, falando que aquilo não era suficiente, aquilo não bastava e que muitas vezes aquilo não era necessário. Os gestos externos, sem relação com Deus, sem relação nenhuma, apenas o ritualismo, né? Por isso que é importante, nós sempre falamos que o Espiritismo não tem ritualismos, ou não deve ter ritualismo. O Espiritismo não tem. Se tiver algum ritualismo, foi aquele que não entende a prática espírita que colocou. Então, o defeito aí é da pessoa, é daquele que se diz o seguidor. Que é a mesma coisa na questão dos fariseus, né? A religião que ele seguia, os mandamentos que ele seguia, o ritualismo foi colocado ali pelas pessoas, né? E aí o ritualismo se torna mais importante do que o conteúdo. Ele se torna mais importante do que a relação com Deus. Cobra-se o ritualismo.
Por isso, os fariseus vão e pedem o quê? Demonstrações daquilo que havia sido feito. Se há uma demonstração daquilo que havia sido feito, não significa que eles vão acreditar, significa que eles terão argumentos a partir da maneira que se comportavam para aprisionar Jesus, para dizer que ele era ali um falso profeta, um embusteiro, alguém que fala em nome de Deus sem ser, né? É preciso procurar a sintonia espiritual, né? E ir para, como diz Jesus, para aquele recanto íntimo, para o nosso local íntimo, e orar a Deus. Então nós entramos em sintonia. A partir do momento que nós entramos em sintonia, que nós buscamos essa sintonia com Deus, a questão da demonstração, ela se sedimenta, mas não de maneira externa. Ela se sedimenta porque ela é consoladora ao nosso coração. Nós se adotamos como princípio, né, porque também não vamos, né, nos dirigir à oração, à concentração, à busca da ligação com Deus, né, uma vez, de vez em quando. Se isso é um hábito em nós começamos a perceber os sinais da presença de Deus, dos sinais da presença da espiritualidade o tempo todo, o tempo todo. Qualquer um de nós, puxando pela memória, lembrando das situações difíceis que nós tivemos e que alguma coisa nos orientou, que alguma coisa nos trouxe um alento e que nós depois falamos assim, puxa vida, olha, isso foi um sinal de Deus. E isso revela a presença de Deus. Quantas vezes já não aconteceu isso conosco? Então, essa é a maneira que a demonstração acontece. Se nós estamos ligados a Ele, se nós estamos ligados ao Pai. E Jesus mostrou o caminho. Ele falou, para o Pai, o caminho é esse. Não é, José? Maurício, ainda sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo tema, você veja a necessidade do ritualismo, né? O que é o ritualismo? A repetição de um determinado sistema, de algum fato, de alguma coisa. Então, você veja, não bastava Jesus ter feito uma demonstração, né, do poder da sua bondade, da sua caridade, e os fariseus já estavam pedindo outra. Os próprios apóstolos, qual que é a próxima? Né? Então, quer dizer, porque não satisfaz, você faz uma vez, tá, passou, agora qual que é o próximo? O que você vai fazer agora? Né? E se você fizer outra, qual que é o outro? Né? E isso nunca acaba. Né? Então, essa prisão, né, que o ritualismo, ou mesmo a necessidade de uma demonstração física tem sobre as pessoas, faz com que elas fiquem, né, anestesiadas. Sempre, enquanto não tiver uma demonstração, né, física, enquanto tiver, eu vou acreditando. Se parar, então, não, isso aí já não me interessa mais. Então, não é esse o caminho, não é. A necessidade da demonstração, ela não precisa ser física, não precisa estar, né, acontecendo aos nossos olhos a todo momento. Né? Ela acontecendo da forma como o Maurício colocou, ela acontecendo na nossa vida, através dos fatos que nos ocorrem, através das decisões que nós tomamos, através, né, do que nos vem, através de todas as experiências que nós temos com as outras pessoas, como que nós nos relacionamos, isso é demonstração do amor de Deus. Isso é demonstração. Né? É a essa demonstração que nós devemos nos ater, e não, né, tanto a essa questão de enxergar uma coisa acontecer. Não, eu vi com meus próprios olhos. Tá? Então, se você não vê, você não acredita. Muito bem. E continuando, então, né, médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores, né?
E você me fez voltar aqui no pedindo-lhe para o tentarem, né? E eu estou lembrando aqui da questão dos médiuns, né? Quantas e quantas vezes, né? O médium não é tentado com algumas situações assim bem simples, até uma perguntinha simples, né? Quando a pessoa, por exemplo, fala que é médium, né? Uhum. Qual a sua religião? Eu sou espírita, né? Você é espírita, tal? Você vê espírito? Assim, né? Converso com o espírito. Tem alguém comigo aqui? Sempre essa é a pergunta. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém junto de mim, né? Então, olha só como que, de certa maneira também, algo assim que é como se pedisse a demonstração que vem falando aqui. Vai que, né? Vai que tem alguém. Aí já quer saber se prevê o futuro, o que vai acontecer. Exato. Então, uma série de situações, né? E algumas pessoas, às vezes, indiscriminadamente, né, ainda ali começando, na boa vontade, quer explicar. E não tem o que falar, não tem explicação numa situação dessa. Há ilações lógicas, né? Ilações são deduções, conclusões, né? No assunto, que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo foram situadas no âmbito das tentações? Com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Né? Então, algumas situações, a encarnação na Terra, o fato de sermos espíritos, né, destinados ao planeta Terra, as reencarnações no planeta Terra, são limitantes da nossa condição humana. Então, há situações que não tem o quê? Nem Jesus, nem o pedido feito a Jesus, ele não atendeu, né? Imagina como é fora, algumas situações são fora do nosso âmbito de ação, de percepção, até de compreensão, né? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra, né? E aí é sempre aquela questão que nós falamos, né, que vale a pena perguntar, né? O que os seguidores do Cristo estão demonstrando, o que nós estamos demonstrando para o mundo. Essa é a verdadeira demonstração, o que nós estamos fazendo, né? O que estamos fazendo para melhorarmos. As demonstrações, uma vez que nós fomos, a exemplo do que eu falei ali anteriormente, né? Buscar ligação com Deus, procurar o entendimento e procurar sentir os sinais de fato da espiritualidade, da presença de Deus na nossa vida, né? Isso nós vamos demonstrar ao mundo. É claro que tem toda essa questão, né, igual o próprio Evangelho fala, de colocar as questões ali de manifestações ou efeitos físicos, que foi feito para atrair a atenção daquela gente. Mas a verdadeira demonstração, a verdadeira manifestação, ela está no campo espiritual. É essa mudança que é requerida, né? É essa mudança que nós precisamos realizar. Algum comentário aqui, José? Eu estava tentando olhar aqui também no Evangelho de Marcos, né, que além disso, dessas palavras de Jesus para os apóstolos, ele fala também assim, para que eles não se guardassem do fermento dos fariseus. Né? O que é o fermento dos fariseus? É a maledicência daquelas pessoas, né? O veneno, né, daquelas pessoas que estavam tentando influenciá-los também contra, né, a palavra que ele estava trazendo. Então, às vezes, a gente se deixa levar, né, por questões que não são do nosso interesse mesmo, mas que são do interesse de outras pessoas. E que aí querem nos forçar a
apresentar, né, essas demonstrações, né, que poderiam eventualmente comprovar aquilo que está sendo dito, né? Então, no centro espírita e os médiuns, né, em geral, eles acabam sendo vítimas, né, dessas tentativas, dessas tentações, né, que são provocadas por pessoas totalmente fora do contexto, né? Ou às vezes estão ali dentro do centro espírita mesmo, mas que não amadureceram o suficiente e que vêm com questões, né, repetidamente tentando, né, buscar algo que, sinceramente, não é o que vai fazer a mudança íntima de cada um acontecer, né? Eu estava pensando justamente nisso, José. Eu não me lembro, são sofistas que criam situações. Sofismos, né, que pegam uma palavra, uma frase, alguma coisa e começa a distorcer, a mudar o sentido, a procurar uma forma de contornar aquilo que foi dito para dar uma outra visão e tentar dessa forma fazer com que aquele que falou pela primeira vez, né, o autor daquela fala, né, se veja numa situação também desconfortável, né? Então é isso que é o sofismo, a sofista, né, que quer mudar aquilo que está, né, colocado. É interessante que é isso mesmo que eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Essa questão do fermento dos fariseus que você falou, né? É uma forma de fazer assim, o que o fermento faz? Ele faz crescer algo, né? Você faz crescer uma ideia, né, que é falsa ou que aparentemente pode ser algo interessante, mas que te afasta do verdadeiro conteúdo, da essência, né? E você falou muito bem que a gente encontra situações assim no centro espírita, né? O que o centro espírita nos propõe? Trabalhar a doutrina espírita, o conhecimento, né, do mundo espiritual, do plano extrafísico e aquilo, como que nós estaremos lá, ou seja, né, como que nós vamos evoluir, no caso aí, para o reino de Deus, como fala Jesus. Então, nós sabemos que é necessário ali uma certa passagem, um certo desenvolvimento espiritual. Por isso, nós trazemos aquilo que os espíritos nos falam que acontece no plano espiritual para o estudo no mundo material. Os espíritos nos falam que os sentimentos, as sensações são muito intensas no plano espiritual. E por isso, então, nós precisamos o quê? Trabalhar isso em nós enquanto temos o corpo físico, adequando para essa prova para que nós nos melhoremos, estejamos bem no plano espiritual. Então, nós temos um caminho de evolução. Aí chega o irmão que lê um determinado livro, supostamente espírita, e fala para a gente assim, José, é verdade que tem shopping center no plano espiritual? E aí você fala, né? Tá, e o que isso interessa? Né? Por quê? A pessoa já está pensando em ir para o plano espiritual, tomar uma cervejinha, fazer compra, né? Bater perna. Bater perna. E são aqueles tipos de conhecimento que, assim, a gente pode um dia pensar sobre isso, mas que hoje pouca importância tem. Pouca importância, né? Nos tiram da realidade, é o fermento sobre algo menos importante, né? Mas vamos lá, é óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Aqui uma coisa importante, aqui, ó, nós podemos fazer isso, porque o Evangelho nos mostra, nos ensina como e nos diz a importância. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva
no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Olha, né, aqui eu não posso vislumbrar todo o plano, né, da espiritualidade. No entanto, para aqueles que estão comigo, eu posso trabalhar agora, eu posso, de alguma maneira, trazer esclarecimento, né? Consigo aplicar em mim aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou vendo, né, que é algo que de fato traz o benefício, e com isso, então, né, de alguma maneira, servir de exemplo do comportamento, mostrar que de fato, né, eu posso exemplificar. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da boa nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Olha, aqui é uma chamada interessante para a gente, né? Eu me lembro que eu ouvi algumas vezes, né, falando depois, quando eu fui procurar, vi que é uma frase supostamente de Dom Inácio de Loyola, que diz: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária, para quem não acredita, nenhuma palavra é suficiente. Aí chega o ignorante ou o portador de má fé e nos exige alguma situação e nós vamos tentar satisfazer. E também, recentemente, eu tenho percebido, né, vi essa frase outro dia na internet, né, a pessoa talvez vai perdendo a paciência em relação a certos questionamentos que são feitos, principalmente no campo político, social, né? E aí diz assim, se for preciso explicar, você não vai entender. Né? Assim, você não tem a base inicial para isso daí, ou está perguntando de má fé, ou não tem o conhecimento para a gente começar a tratar do assunto. Talvez aquela questão, né, que igual Jesus falou, eu estou te falando de coisas da terra, falando para Nicodemos, né, e você não me entende. Como que será se eu te falar das coisas do céu, né? Então, tem algumas situações que não adianta a gente tentar, mesmo na boa vontade, na sinceridade, a gente tentar trazer esclarecimento, demonstrações, nada disso, porque, de fato, não é isso que está sendo pedido. A intenção daquele que chega até nós pode ser outra, pode ser algo ali que não seja, de fato, sincero, né? José, eu passei 3 situações aqui que eu acho que talvez você queira comentá-las em situações diferentes, né? Não, tem mais uma coisa, Maurício, que me passa pela cabeça também, que é essa questão do seguidor da Boa Nova. Os seguidores da Boa Nova somos todos nós. Porém, alguns de nós têm uma compreensão mais aprofundada e outros têm uma compreensão menos aprofundada. E é preciso ter não só a compreensão, mas a maturidade para poder, né, se posicionar e saber até que ponto você pode chegar, né? Porque se você for questionado, você tem que saber, olha, até aqui eu entendo, aqui eu consigo explicar, eu consigo dar apresentar um argumento e tal. A partir daqui eu não consigo, então deixa eu ficar quieto, né? Porque eu não vou me envolver, não vou me comprometer com alguma coisa mais séria, né? Mas quantas vezes, né, nós somos instados a falar sobre coisas que nós não conhecemos, né? E para não ficar sem dar uma resposta, porque entra a nossa vaidade sempre entra a vaidade na jogada, a gente quer dar uma resposta. A gente fala alguma coisa, né? E às vezes fala fora daquilo que realmente é racional, né? Ou que está na doutrina, ou que você busca na palavra de Jesus, não está lá. Tá? Mas você, não, vamos dar uma resposta. Então, se abstenha, né? Às vezes é melhor se abster de falar algumas coisas do que falar sem argumento, sem conhecimento daquilo que está sendo dito, né? Porque senão a gente vai estar aí buscando justamente suprir, né, alimentar
né, essas pessoas que estão buscando um fenômeno físico, alguma coisa que prove para elas alguma coisa. Né? Não, eu tenho aqui, não, fulano falou, né, o Maurício falou, ele é o papa aqui do espiritismo, então vamos acreditar, né? Porque se o Maurício falou, está falado, né? Então a gente tem que cuidar, porque o Maurício ele não fala besteira. O Maurício é daquele, se ele fala, é porque ele sabe do que está falando, né? Se ele não sabe, ele fica quieto. Ninguém nem percebe que ele não sabe, né? Isso que é a maturidade, né? A experiência. Ninguém nem percebe que ele não sabe, mas tudo bem, né? Tá certo. Eu sei, se ele não sabe, né? Eu sei o que ele sabe, vezes 10 a menos 100, né? É mais ou menos assim. José, só para me fazer rir essa situação, né? Uma situação dessa, igual o José falou, e a pessoa se colocar a responder ou falar sobre aquilo que ele não sabe ou não tem certeza, simplesmente para oferecer uma resposta, não deveria acontecer em ambiente nenhum, né? Isso seria uma primeira condição de relacionamento. Por quê? Nós podemos, inadvertidamente, de forma muito irresponsável, levar as pessoas a tomadas de decisão erradas, né, que possam trazer comprometimentos grandes. No caso da doutrina espírita, aquele que nos procura, independente do motivo que ele nos procura, ele tem ali suas razões e é evidente que ele precisa ter uma resposta correta ou então muito bem ponderada, né? As pessoas, infelizmente, têm o hábito de achar que aquele que conhece o espiritismo, que tem certa mediunidade, que tem uma liderança no movimento espírita, né? Através de cursos, palestras, coisas assim, que é um grande conhecedor de tudo, né? Então, por isso, a responsabilidade é até maior. Não é desse jeito, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque sim, nós somos responsáveis pela atitude que o outro vai tomar a partir do que ele entendeu que nós falamos, né? Quando nós começamos um curso, inclusive, um curso de orientação espírita e mediúnica, né? Um COEM, quando nós começamos um curso do ESD, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, normalmente, 2, 3 primeiras semanas, eu particularmente costumo deixar em aberto para que as pessoas perguntem o que quiserem, qualquer tipo de situação, para entender o que é o problema que atrás ali até aquele momento. E tem situações, claro, né, que a pergunta é muito complexa, a pergunta tem uma importância muito grande para a pessoa, tem que ser muito bem pensado e nem sempre respondido na hora e algumas vezes não respondida, né, a questão, mas sempre com carinho, sempre com a fraternidade ali de trazer a pessoa a entender o que ela está se passando. Depois de um tempo, né, de alguns meses estudando a doutrina espírita, o nível de entendimento ele já se nivela num certo patamar e aí então essas questões acabam sendo menos frequentes, né, ou menos importantes. Mas é bem interessante, José, tem que tomar muito cuidado, sair respondendo aí, né? Allan Kardec diz sobre a questão da mediunidade, né? Pergunte a uma pedra e ela te responderá, né? E a gente tem que ter cuidado para não ser essa questão movido pelo ego, né? Falar, não, puxa vida, eu sei tudo e respondo tudo, né? Tivemos bons mestres nessa casa, né? Richard Simonetti, por exemplo, que nos trouxe grandes orientações e grande ensinamento. Então, acredito que aqueles que participam aqui tomam esse cuidado, né? Continuamos aqui, José? Sim. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão que... Espera aí que virou 2 páginas aqui.
que permaneces determinado a aprender com um mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações, né? As lições de Jesus é para nossa mudança espiritual em busca do reino de Deus, é para que nós possamos aprender sobre essa vida abundante que Jesus nos falou, né? Não é para que nós façamos prodígios, demonstrações, nada disso. E Emmanuel fala, né? Repele com veemência, não é para isso que eu estou aqui, não é para isso que eu aprendi, eu estou aqui para exemplificar aquilo que, de fato, o Evangelho me traz, né? E o maior, se nós queremos demonstrações, e por isso que eu falo que é muito importante que nós façamos a leitura, que nós busquemos o conhecimento para sedimentar de uma maneira madura aquilo que nós sentimos, aquilo que nós de fato percebemos, né? Se nós queremos demonstração, a maior demonstração que pode ser oferecida é justamente a presença de Jesus e do Evangelho entre nós. Isso é uma demonstração de fato. É algo que Deus, nosso Pai, demonstrou a importância que nós temos, né? Por quê? Manda um irmão com uma evolução muito grande, que tem toda a condição, né, da vida superior, nos trazer esse ensinamento, nos mostrar como são as lições. E no dia a dia, é só olhar pela janela, né? Que demonstração que a gente precisa? É só olhar pela janela. Cada pássaro que voa ou que canta, cada flor no jardim, ali que nasceu, que traz ali o seu perfume, que atrai aquela abelha que vem até ela ali para retirar, né, o pólen, retirar o néctar para a produção do mel. Cada situação dessa é uma demonstração, né, das coisas possíveis no céu. É uma demonstração daquilo que nós precisamos. Esses são os verdadeiros efeitos físicos que acontecem o tempo todo e que dirigem nosso caminho, né? E, no entanto, vou até cobrar o que o José falou. O fermento dos fariseus acabam, né, fermentando aquelas áreas que não interessam, e nós nos distanciamos da verdade espiritual, né? Mas eu achei muito a propósito essa lição aqui. Ela é de uma profundidade muito grande, é uma lição que dá para a gente trabalhar ainda muitas coisas nela, né? José, temos alguns minutinhos aí, te passo para suas considerações também e para a gente já ir fechando o encontro de hoje. Maurício, e também não esquecer nunca nessa linha de mantermos a humildade, né? Mantermos a humildade. Nós, no Espiritismo, nós costumamos falar assim, nós somos aprendizes da Boa Nova, né? Esse é um termo muito comum entre nós, aprendizes da Boa Nova. Falamos muito isso, mas até que ponto que nós realmente nos comportamos como aprendizes? Que se eu sou aprendiz, poxa, eu não tenho conhecimento total, eu estou, né, no caminho. Então, vou permanecer no caminho, e é isso que o Emmanuel coloca aqui, ó. Responde assim, eu não sei, mas eu permaneço determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante. É isso, eu estou aqui, estou para aprender, eu sou um aprendiz da Boa Nova, né? Essa Boa Nova que nos foi trazida para que nós pudéssemos nos esclarecer, né? E assim, com humildade principalmente, colocando-nos, né, na posição real que estamos aqui nesta existência, nós podemos progredir sem o reconhecimento, né, da nossa posição atual,
aí fica mais difícil de progredir. Porque se você não sabe onde você está, como é que você sabe para onde você quer ir? Né? Então, olhemos para dentro de nós mesmos, olhemos para a mensagem de Jesus, a grandiosidade dessa mensagem, né? O quanto que nós podemos ainda evoluir, o quanto que nós podemos ainda fazer através do esforço nosso, né? E com a bondade, a caridade de Jesus que nos acompanha e está iluminando o nosso caminho, né? E aí sim, progredindo um pouquinho mais aqui, outro ali, num campo, no outro, nós vamos